Parabéns, embaixada! Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. Deixa eu compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã, para esse dia de aniversário. Atos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. 1 ao 8. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, nesses próximos minutos, algo que tem estado ao meu coração a respeito da unção de Deus nas nossas vidas. Nada é mais poderoso, nada é mais transformador do que a unção do Espírito Santo de Deus, a qual o Senhor ministra sobre as nossas vidas, coloca nas nossas vidas. Meu irmão, a unção, ela cumpre todos os propósitos de Deus. A Bíblia diz assim: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O diabo pode resistir a homens, o diabo pode resistir a mulheres, o diabo pode resistir a pregadores, o diabo pode resistir a mestres, até pessoas que conhecem a palavra, mas o que o diabo não suporta é a unção de Deus na vida de homens e mulheres. Ele não suporta a unção, porque aí não é contra você, é contra aquele que te ungiu. É aquele que te revestiu, é aquele que te encheu, é o selo de Deus em você. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Você pode ser forte, você pode ser inteligente, você pode ser rico, você pode ser poderoso, você pode até ser influente. O diabo não tem medo disto, mas ele não suporta aquilo que há dentro de você e que o Deus Todo-Poderoso colocou em você, que é a unção de Deus. A unção de Deus cumpre o propósito. A unção de Deus abre portas. A unção de Deus quebra cadeias. A unção de Deus cura os enfermos. A unção de Deus prospera o que não tem prosperidade. A unção de Deus traz à existência o que não existe. A unção de Deus faz ministérios crescer. A unção de Deus faz cidades inteiras serem transformadas. A unção de Deus faz famílias serem restauradas. A unção de Deus faz casamentos serem restaurados. A unção de Deus salva filhos que estão nas drogas. A unção de Deus cumpre o propósito. Agora nós precisamos crer nesta unção, conhecê-la, saber que ela está dentro de nós, que ela está conosco, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, a unção é uma fagulha de Deus, é um pedaço de Deus, da natureza de Deus que Ele coloca dentro de nós. Quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador,
nossa vida é restaurada, nosso espírito é vivificado, nossa alma começa a ser restaurada, e mais do que isto, o próprio Deus vem habitar dentro de nós. Então a luta já não é mais contra nós, mas é contra o Deus que está na sua vida, na minha vida. E é muito interessante essa passagem, onde Pedro, ele é contestado no sentido de dar um dinheiro, de ajudar, de auxiliar aquela pessoa que estava com dificuldade, e não há nada de errado nisso, de ajudarmos pessoas, de abençoarmos pessoas, de podermos estender a mão para quem está necessitado, não há nada de errado nisso. Mas naquele momento Pedro diz: olha, eu não tenho aqui comigo prata e nem ouro, mas eu tenho uma plena consciência de que há algo dentro de mim que pode mudar a história da sua vida. Em outras palavras, ele diz isso, ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho como te ajudar da maneira que você pensa ou que você espera que eu te ajudo, mas há algo dentro de mim, há algo dentro de mim, há algo que eu posso te dar, que vai mudar completamente a história da sua vida. É o que ele diz. Quando nós falamos em compartilhar, e Pedro fala aqui: e eu vou te dar o que eu tenho, isto eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Há duas palavras na Bíblia. No inglês isto é muito claro, no português nem tanto, porque nós falamos no português de compartilhar. Quando nós vamos dar a alguém, nós estamos compartilhando. No inglês há duas palavras: o share, compartilhar, e também o impart, que é impartir. O espanhol usa muito isso: imparta-lhe a unción. Eu quero impartir a unción com vocês. Impartir. No inglês há essas duas separações: compartilhar, share, e impartir. Pastor, qual é a diferença disso? E às vezes a nossa língua, por mais linda que ela é, não tem a intensidade do que a Bíblia quer falar. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: porque desejo ver-vos, Paulo está falando, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. No inglês fala que that might impart to you. Eu quero impartir um dom, give it. Eu quero impartir com vocês. Se nós olharmos o share, quer dizer compartilhar, partilhar, dividir, repartir ou distribuir. Agora, impart quer dizer comunicar, comungar, estender. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. É como se eu pegasse um pão, e Jesus fez isto. Partiu o pão e share. Compartilhou com eles. Partiu. Se eu pego um pão e eu parto ele no meio e passo a metade para vocês, eu já não tenho um pão inteiro. Eu fico com o quê? A metade de um pão. Agora, se eu vou impartir com vocês, não há divisão. O que eu tenho, eu passo para vocês e eu continuo tendo inteiro. Está entendendo o que eu estou falando? Quando se fala de dons espirituais, quando Deus me dá algo, quando Deus ministra sobre a minha vida e me dá a direção de impartir algo espiritual com alguém, e eu compartilho com alguém, eu não fico com menos por impartir, porque eu não estou dividindo,
Eu não estou deixando raso ou fraco aquilo que eu tinha, dividindo com vocês. A impartição é tomar de algo que Deus te deu e você ativar na vida de outras pessoas, e o que está em você passa a ser ainda mais forte do que era antes. Nós fomos chamados não para pregar, nós fomos chamados não para curar, nós fomos chamados não para adorar, nós fomos chamados antes de tudo para impartir Deus. Impartir a unção de Deus através da palavra, impartir a unção de Deus através dos louvores, impartir a unção de Deus através do testemunho. Eu quero que você entenda isto, porque o que vai fazer a diferença não é o quanto você canta, o que vai fazer a diferença não é o quanto você prega, o que vai fazer a diferença não é o quanto você ora, mas é o quanto você transmite, comunga. É o quanto de Deus em você é transmitido através da palavra. É o quanto de Deus que está em você é transmitido através dos louvores. E eu creio muito nisto. Porque para mim não basta ser um bom pregador. Para mim não basta ser uma boa adoradora ou um bom adorador. Mas quando a Heloísa Rosa sobe aqui, ela adora o Senhor com cânticos, e claro, ela faz o seu melhor, e ela tem a técnica, ela estuda, ela busca fazer o melhor para Deus. Nós não estamos recebendo somente um cântico e uma letra abençoada, mas nós estamos recebendo também parte da unção que está na vida dela. Parte da unção que Deus derramou sobre ela para adorar, para mover pessoas à adoração. E muitas pessoas através da adoração são curadas, restauradas. Quando um pregador sobe aqui, e você não está recebendo somente a teologia, não está recebendo somente a facilidade que ele tem de comunicar, ou a maneira com que ele coloca as palavras, mas você está recebendo da unção que está na vida dele. E parte do que está na vida dele vem sobre você. Há 7 maneiras de transmitirmos e impartirmos algo. Primeiro, a presença. É impressionante a presença. A pastora Adriane falou aqui da importância da presença, e obviamente ela estava falando do conforto. Quando viu a mim, o seu esposo ali, naquele momento difícil, ela se sentiu confortada. Mas esse conforto também vem do Espírito de Deus. Você não tem noção o que a presença faz. A sua presença na sua casa faz toda a diferença. Por quê? Porque eu sou bonito, porque eu sou simpático? Não, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E porque você tem o Espírito Santo de Deus e você está na sua casa, o diabo já não tem a liberdade que ele tinha. O diabo já não se move como ele se movia, simplesmente porque você está lá. Porque você pisou o pé lá, porque você está ali. Pastor, mas eu queria jejuar mais, eu queria orar mais, eu queria, tudo isso é muito bom e nós devemos fazer, mas só pela sua presença a atmosfera da sua casa é transformada. Labão disse para Jacó, disse: por causa da tua presença Deus tem me prosperado. Não vai embora. Olha o clamor de Labão, um pecador, um homem que não conhecia Deus, um homem cheio de erros na sua vida, dizendo: eu reconheço, porque você está na minha casa, a minha vida tem mudado, eu tenho prosperado, tudo tem sido bom aqui, simplesmente porque você está aqui. Não vai embora. Ei, a presença muda, a presença impacta, você não tem noção. Eu fui a primeira pessoa a me converter na minha casa, eu não sabia falar de Jesus, não sabia testemunhar, eu só pegava aqueles corinhos da igreja, porque na época a gente cantava corinhos, né, não era cânticos, e eu chegava em casa e cantava desafinado aqueles corinhos no meu quarto. Eu não sabia falar de Jesus, eu não sabia testemunhar de Jesus, mas a presença dele na minha vida fez com que toda a minha família fosse transformada. A presença. Jesus chega no ventre de Maria, encontra com Isabel, e a presença na casa de Isabel faz João exultar no ventre. A unção, ela é... Você não tem noção, quando você chega numa cidade, coloca os seus pés ali, a cidade começa a ser impactada. E quando 2 crentes chegam naquela cidade, quando 3 crentes,
Não foi assim que começou o evangelho no Brasil, quando 2 crentes pisaram lá em Belém? A presença. Quem eram eles? Não importa, Deus estava neles. A presença. Segunda coisa, a oração. Quando nós oramos, tem que ter a unção, a certeza. A Bíblia diz que há poder na oração do crente. Ei, existe oração sem poder? Existe. Qual é a oração sem poder? Aquele que ora religiosamente, não crendo que quando ele está orando, está se transmitindo da parte da vida dele, do Senhor, para aquela pessoa. Ei, quando eu oro por você, eu sei que algo de Deus vem sobre a sua vida. Pastor, o senhor se acha? Não, eu não me acho, mas eu sei que existe uma unção, e é ela que cumpre todo o propósito, e ai de mim se ela não existisse, eu seria o pior dos homens. É ela que me leva à santificação, é ela que me ajuda, é ela que me ensina todas as coisas, é a unção de Deus na minha vida. Quando você ora por alguém, a unção de Deus na sua vida cumpre o propósito. Terceira forma, imposição de mãos. A Bíblia fala a respeito disso. Lá em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, diz: ouviram, e os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Meu irmão, a Bíblia vai dizer assim, ó, não coloque as suas mãos sobre as pessoas precipitadamente. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque tem um poder quando você impõe as mãos. Você está transmitindo Deus para um lugar, e você não sabe se Deus tem um propósito de estar ali ou não. Nós não podemos compartilhar Deus, o santo, com o profano, mas nós podemos compartilhar Deus para cumprir um propósito de santificar, de renovar, de salvar, de curar, de transformar. E Paulo impunha as mãos e a unção era ministrada. Não tinha poder nas mãos dele, mas a unção que estava na vida dele. E eu quero que você saia daqui sabendo que o nosso papel como Embaixada Church não é ser uma igreja tecnológica, não é ser uma igreja organizada, não é tudo isso é bom, mas o nosso papel é ser uma igreja que imparte a unção. Imparte a unção. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu quero compartilhar com você. Recebe em nome de Jesus, tem o teu casamento restaurado em nome de Jesus, tem a tua saúde restaurada em nome de Jesus, tem a tua vida restaurada em nome de Jesus, tem a tua casa restaurada. O que mais? Adoração. Eu falei agora, quando nós estávamos adorando, nós não estávamos recebendo música, nem uma aula de como cantar, mas nós estávamos sendo ministrados. A adoração é ministração da parte do Senhor na nossa vida. A unção se move através da adoração. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23 diz assim: e sucedia que um espírito mau da parte do Senhor vinha sobre Saul. Davi então tomava a sua harpa e tocava com as suas mãos, e Saul sentia alívio e se achava melhor, porque o espírito mau se retirava dele. Ei, meu irmão, você não tem noção quando você coloca um louvor dentro da sua casa, quando tudo está ruim, quando tudo está difícil, e você começa a adorar no meio da adversidade, você começa a adorar, você começa a liberar a unção de Deus, e todas as armadilhas do diabo começam a ser quebradas, os demônios começam a se curvar, eles começam a se enfraquecer, porque eles não suportam a adoração e o fluir da unção. Através da adoração, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos à meia-noite, acorrentados, chicoteados, açoitados, e era noite, e era tristeza, e era angústia no cárcere, mas à meia-noite adoravam a Deus, e quando eles começaram a adorar, veio o terremoto, as portas foram abertas, porque a adoração libera a unção de Deus. A maioria das vitórias que o povo de Israel teve
quando estava cercado pelos seus inimigos no Velho Testamento, aconteceram exatamente quando começaram a adorar. E os inimigos lá de fora diziam: quem são esses loucos que amanhã vão ser massacrados por nós? E adoram com esta alegria. Quem são esses loucos? Mas quando a adoração era entoada, os exércitos inimigos se confundiam e começavam a guerrear um contra o outro. Quer colocar um demônio contra o outro, quer deixar o inferno se autodestruir. Começa a adorar. Começa a adorar. Como é que eu libero a fé? Como é que eu imparto algo que está em mim com outras pessoas? A presença, a oração, a imposição de mãos, a adoração. O que mais? Usando a fé. Poucas pessoas influenciam tanto do que ver fé na vida de outra pessoa. Poucas coisas influenciam tanto de que ver fé na vida de outras pessoas. Ah, meu irmão, eu já fui influenciado e sou influenciado todos os dias por homens e mulheres de fé. Quando eu vejo testemunhos como esse, algo da parte de Deus entra na minha vida e diz: se aconteceu ali, vai acontecer na minha vida. Se Deus pode fazer ali, vai fazer na minha vida. Eu vejo fé ali e eu quero essa fé na minha vida. Eu quero na minha vida. Eu quero na minha vida. Os valentes de Davi, diz lá: e Davi tornasse cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E esses foram os chefes, os poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, e fizeram dele rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Sabe quem eram esses valentes? Que há um texto, há um capítulo inteiro só dedicado a eles. Homens que ganharam guerras, homens que sozinhos mataram mais de 300 homens somente com uma lança, homens que fizeram proezas em Deus. Esses homens não aprenderam do nada, eram homens acovardados, destruídos, angustiados, que moravam numa caverna chamada Caverna de Adulão. Mas entrou um homem de fé lá dentro e começou a viver em fé, e foi o suficiente para influenciar o que é possível. É possível mudar, é possível ser usado por Deus, é possível sim viver milagres. E eles começaram a se encorajar com as atitudes de fé de Davi e se transformaram em homens destruídos, em valentes da sua geração. Ei, quando você honra a fé do seu pastor, parte da unção que está sobre a vida dele vem sobre a sua vida. Quando você honra a fé de um homem e de uma mulher de Deus, parte da unção que está na vida daquela pessoa vem sobre a sua vida. Assim sim parte. Muitas vezes você pega unção que está sobre a vida de pessoas sem elas perceber. Jesus caminhava e aquela mulher veio por trás e tocou nas suas vestes e disse: quem me tocou? Não vou pregar sobre isso, você sabe o que aconteceu. E ele diz: alguém me tocou, alguém tirou de mim poder, virtude, unção. Eu não estava na minha agenda, eu nem conhecia essa pessoa, quero conhecer agora. Mas ela honrou, ela veio atrás de mim dizendo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sei que eu vou recolher unção, poder, virtude para a minha vida e eu vou ser curada. Ei, meu irmão, quando você honra alguém, quando você honra o ministério de alguém, quando você honra a vida de alguém, quando você honra a fé de alguém, parte daquela unção se apega a você. Está comigo aqui? Já estamos chegando no final. Como é que eu imparto a unção? Lembre que impartir é diferente de compartilhar. A Bíblia diz que Deus viu que Moisés estava sobrecarregado. No livro de Números, no capítulo 11, versículo 16 e 17, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens anciões em Israel, homens sábios, homens tementes, separa 70 homens, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda da congregação, para que estejam ali contigo. Então eu descerei, falarei contigo, e tirarei do teu espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Te faço uma pergunta: isso aconteceu ou não? Deus fez isso ou não fez? Você já leu esse texto? Então Moisés ficou sem unção depois disso?
Esse tirarei de novo está errado no português. Deus estava falando, eu vou impartir. Eu vou pegar do que há em você e vou fazer com que eles comunguem, com que eles se movam debaixo da mesma unção, com que eles tenham também esta unção sobre a vida deles. Eu vou impartir com eles. E ali Deus tomou da unção que estava em Moisés e impartiu com 70 homens. Agora os 70 tinham a mesma sabedoria, os 70 tinham a mesma ousadia, os 70 tinham propósitos diferentes. Porque Deus tem um propósito para cada um, e eu não estou falando de propósito. Eu estou falando de unção. Elias tinha um propósito, Eliseu outro propósito, mesmo os dois sendo profetas, mas Deus tomou da unção de Elias e impartiu com Eliseu. E por último, para nós encerrarmos, também impartimos a unção, pregando a palavra e testemunhando. Naquele dia, Pedro se levantou e pregou a palavra. Ei, algo aconteceu na vida daqueles homens. Ele pregou ousadamente, mas não foi a teologia dele que convenceu as pessoas. Não deu tempo dele fazer um curso de oratória. Era o mesmo Pedro que não sabia falar direito há uma semana atrás. Mas aquele dia ele pregou debaixo de uma unção. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava lá em Los Angeles. E um homem de Deus, um africano, eu já falei isso aqui. Ele leu um texto, nós estávamos em um ginásio enorme. Ele começou a palavra, eu disse, meu Deus, e todo mundo ali já com os bloquinhos para pegar as palavras. Depois, uma palavra de um grande homem de Deus dá para fazer umas 5 pregações. E todo mundo com um bloquinho já para pegar as palavras, e eu também com um bloquinho para pegar a palavra dele. E ele leu, e Jesus foi convidado a um casamento em Caná, na Galileia. E ele disse assim, e o vinho acabou. Ele só disse isso. O vinho é a alegria. O diabo tenta roubar a sua alegria. Ele fez esse argumento, que não fez efeito nenhum aqui para vocês agora. Mas naquele momento, uma unção tomou aquele ginásio. E nós começamos a chorar. E nós começamos a sentir a presença de Deus no ginásio inteiro. E aquela unção tomou e as pessoas começaram a correr e tiravam dinheiro, jogavam ali em cima da plataforma. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, ninguém estava entendendo. Ele não pregou uma grande palavra, ele não trouxe uma grande teologia, mas ele tinha uma unção para repartir naquela hora. A pregação debaixo da unção faz diferença. Pedro compartilhou algo, não sei se foi teologicamente perfeito, não sei se foi a melhor palavra, não sei se ele usou os melhores jargões, mas ele falou. E a Bíblia diz que quando ele terminou, mais de 3.000 homens se arrependeram dos seus pecados, se converteram e passaram a servir a Jesus. O que é isso? Unção. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho aqui dentro, eu fui chamado para impartir com vocês. E por último, testemunho. Atos 1:8 diz, e recebereis, quem diz? Recebereis, mais alto, recebereis poder. Fique em pé, fique em pé. E recebereis poder. Apague as luzes aqui por um minuto. Nada tereis se do alto não for te dado. Nada vocês podem ter se do alto não vier sobre vocês. Nada nós podemos ter se do alto não for nos dado. E recebereis